Olá pessoal, tudo bem? Mário Winner, mais um vídeo. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos ao canal, tá certo? Sinta-se à vontade para acompanhar o nosso conteúdo, para fazer parte disso aqui. Muito obrigado, né, por acompanhar a gente, tá? Galera, no vídeo de hoje a gente vai responder a questão aí, a pergunta do João Carneiro Garcia, tá? João Carneiro Garcia, ele é de Campinas e ele pergunta: Mário, gostaria de saber como fazer a contratação de funcionários para a minha loja. Estou estudando aqui já há 3 meses e pretendo abrir uma Mais Sorvetes. Sou funcionário público e não vou poder ficar na loja. O que é importante saber e como entrevistar, né, um candidato a funcionário da minha loja. Bom, vamos lá, João. Essa é uma questão... essa questão tem uma resposta difícil, tá? É uma resposta difícil, uma resposta mais complexa, mas vamos tentar aqui então responder essa questão para o João Carneiro e para você que acompanha a gente e também pode ser que tenha esse tipo de dúvida, tá certo? Então vamos lá, bora pro vídeo. Pois é, pessoal. Se tivesse aqui um ranking, né, se a gente fosse fazer ali um ranking de reclamações entre os licenciados da Smart Franquias, a gente está falando aí, juntando todas as marcas e tudo que está sendo validado, a gente está falando aí de, cara, 2.000 lojas praticamente, tá? No Brasil todo. Então, se pegar essa galera toda e falar assim, putz, qual é a reclamação que a galera tem, né? A reclamação é essa, gente, é funcionário, tá? E contratação de funcionário, né? E como é difícil realmente montar um time legal para trabalhar, tá bom? E para você que está aqui nesse time do João Carneiro, que vai começar a trabalhar como investidor, né? Por exemplo, você vai abrir a sua loja, mas você não vai trabalhar lá. Você é um investidor, você tem outra atividade, você tem outra empresa, ou tem de repente uma ocupação CLT, ou é funcionário público, enfim, o que seja. Mas não vai ser a sua atividade principal, você vai abrir uma loja, 2, 3 lojas para ter ali dinheiro vindo de outros lugares, renda vindo de outros lugares, então o seu perfil é de investidor. E nesse caso, mais do que nunca, é muito importante para você montar um bom time, tá? Porque você não vai estar 100% do tempo na sua loja, nas suas lojas, na sua operação. Então, o time que você monta e como você vai engajar essa galera para trabalhar no seu negócio, para trabalhar na sua loja, vai fazer toda a diferença no resultado que você vai ter, tá bom? Então, eu vou tentar passar para vocês aqui como eu atuo, tá? Como eu tomo minhas decisões, como eu escolho o candidato, como eu faço seleção, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante você perceber e você entender, tá? Para refletir. Não esquece aquela coisa do passado, porque muitas vezes você tá vindo de uma ocupação CLT ou tá vindo de outro mercado totalmente diferente, onde você não precisava contratar, ou até mesmo onde você não precisava lidar com pessoas, tá bom? Então, primeira coisa que você precisa entender, principalmente se você é investidor, tá? É muito importante que você tenha um bom relacionamento com o seu time, tá? Então você precisa montar um time e manter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, tá? E já tira de cara aquela coisa antiga da coisa do chefe e do empregado, tá? Essa coisa de chefe e empregado gera um sentimento que não aproxima os dois, né? Não aproxima você do seu colaborador, né? Não aproxima, acaba criando uma certa distância, tá bom? E o seu colaborador, ele acaba alimentando ali aquela coisa de que o meu patrão não é legal, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo. Então, tenta sempre tirar o máximo possível de peso, né, dessa relação patrão-empregado. Então, não é patrão-empregado, tá? Ele é seu colaborador, você é o dono ou a dona do negócio e a pessoa que trabalha para você ali é o seu colaborador e vocês trabalham em conjunto para que uma coisa que vá dar resultado positivo para os dois lados dê certo, tá? Então, o sentimento tem que ser esse, para que dê certo. Eu já vi muita gente trabalhar errado, eu já vi muita gente tratar funcionário mal, sabe, tratar funcionário de um jeito que não vai funcionar, que vai trazer um resultado
negativo, a curto prazo até. Então, o ideal é você ter um bom relacionamento com o seu time, tá? Montar um time em que você possa confiar, tá? E daí para frente, aí sim você vai conseguir trabalhar bem, crescer, vai conseguir escalar e vai conseguir estar longe do seu negócio com mais tranquilidade, tá certo? Como eu trabalho, tá? Eu cometi muitos erros também lá no começo, porque, poxa, eu venho da CLT, eu fui empregado, né? Então, poxa, se pegar no começo, eu era empregado, certo? Então, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a precisar contratar pessoas, eu tinha aqui na minha mente ainda, eu tinha no meu modelo mental aqui, muito da época do CLT ainda. Então, eu cometi muitos erros, tá? Principalmente porque quando você vem do CLT, quando você foi funcionário, então você tem aquela coisa, aquela lembrança e toda aquela referência da época que você era um funcionário. E aí você, na maioria das vezes, você quer ser um cara legal, né? Você quer ser um patrão legal, gente boa. Você quer ser o cara da hora, tá? Só que, gente, eu falo isso por experiência própria, tá? Isso não dá um resultado bom. Você precisa se impor. Você não precisa ser o chefe, tá? Você não precisa ser o chefe, o cara durão, não. Mas você precisa saber se impor e você precisa aprender a delegar. Tá? E você precisa colocar metas e buscar essas metas de forma dura, entre aspas. Tá? Você não vai ser o cara chato, aquele cara que fica pressionando, sabe? Não precisa, mas você precisa se posicionar e fazer com que seu time entenda que aquilo ali é sério, tá? Que não é uma brincadeira. E você cobra essas metas, busca essas metas, tá? E para que você tenha um time que reaja bem à sua postura, né, de cobrar meta, de colocar metas e cobrar e também gratificar, né, criar premiações para o seu time, para que você tenha um time que funcione bem nessa dinâmica, você vai precisar de um perfil, né? Você precisa ter um funcionário ali que esteja dentro de um perfil específico, tá? Ou pelo menos o mais encaixado possível dentro desse perfil, tá bom? Como eu faço isso hoje, tá? Hoje eu faço isso da seguinte forma: eu faço as entrevistas, eu converso com as pessoas, tá? Então uma coisa importante sobre o perfil macro do nosso colaborador, tá? Quando eu falo nosso, eu estou falando nosso, o seu também. Porque assim, ó, quem vai trabalhar numa loja de Simple Fast Food não é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais responsável. Talvez em cidades pequenas você até consiga levantar esse perfil para trabalhar na sua loja. Cidades pequenas, cidades mais afastadas, cidades do interior do Nordeste, interior do Norte, até interior do Centro-Oeste, você consegue pessoas com mais idade e mais responsáveis para trabalhar. Mas nas grandes metrópoles e mais aqui para o Sudeste, é difícil você conseguir uma pessoa mais adulta e mais responsável para trabalhar. Na maioria das vezes, o perfil do funcionário ele é um perfil de pessoas jovens, tá? De meninas na maioria, tá? Moças jovens, né? E você precisa muito aprender a lidar com jovens, com essas pessoas que estão nessa faixa de idade ali de 18 a 22, 23 anos, na imensa maioria dos casos, tá? Então, são pessoas que já deveriam ter certa responsabilidade, mas em muitos casos aí, não sei se dá para dizer na maioria, tá? Acho que não. Tá meio a meio ali. A gente faz um filtro bem legal e consegue muita gente boa também. Tá? Mas assim, se você for olhar de forma macro, pessoas com essa idade é difícil você conseguir pessoas mais responsáveis, mais comprometidas, tá? Com a operação, com o que vão fazer. Tá? Então, é importante isso. O perfil macro, geralmente, vão ser pessoas mais jovens, tá? Pessoas mais jovens, na maioria das vezes mulheres. Tá? Tem muito homem também, mas na maioria das vezes vai ser mulher. Então, são moças de 18 a 22, 23 anos, na imensa maioria dos casos, tá bom? Então, como que você vai levantar o perfil? Tá? A primeira coisa, qual que é a sua operação e como vai ser o seu relacionamento com eles? Vai ser um relacionamento de cobrança de metas, né? Vai ser um relacionamento de cobrança de padrões e processos. Você precisa cobrar ali o padrão. Qual que é o padrão de atendimento da loja? Como que atende? É para estar no celular? Entendeu? Então, não, você precisa criar uns processos, a pessoa precisa seguir esses processos, a pessoa precisa seguir todo o processo de preparação dos produtos para servir bem, né? Não é nada demais, a pessoa não vai fazer nada, ela não vai cozinhar na loja. É só
fazer as montagens ali do jeito certo, apresentar da melhor maneira possível. Então você precisa criar esse cronograma, esse processo, e você precisa ter pessoas que estão dispostas a cumprir esse processo, a fazer ele, a cumprir todos os protocolos que você vai passar, de acordo com o nosso treinamento. E o seu funcionário também tem acesso ao nosso treinamento, tá? Então, como que você vai encontrar pessoas que se adequem a esses processos e a sua gestão, a sua cobrança de metas, né, a sua gestão, tá, como investidor. Então, eu trabalho dessa forma. Primeiro, eu faço uma entrevista mais descontraída. Então, você conversa com a pessoa, pergunta o nome, de onde que é, e você já vai colhendo algumas informações. Se essa pessoa ela mora muito longe da loja, tá, já é um ponto negativo, não é tão bom. Morar muito longe da loja não é bom porque pode causar problemas futuros, tá? Principalmente por problemas de presença, né? Problemas de atraso, enfim. Aí você vai perguntando algumas coisas assim para você sentir aonde que aquela pessoa poderia se encaixar dentro da operação, tá bom? Então você vai conversando, somos seres humanos, então nessa primeira interação que a gente faz conversando com a pessoa, a gente já tem um sentimento, né? Quando você conversa com a pessoa, você já faz um juízo de valor, já entende alguma coisa sobre ela. Você olha para a pessoa, você vê a aparência, você vê como ela se porta, como ela senta, como que ela conversa com você, se ela olha no seu olho, né? Como que ela responde as perguntas com firmeza, ela responde as perguntas com muita dúvida, sabe? Então você começa a prestar atenção em que tipo de pessoa é essa pessoa, se ela é confiável, tá? Muita coisa você consegue começar a levantar ali numa primeira conversa. E uma coisa importante aqui, eu tenho um método aqui que eu criei e eu faço 6 perguntas para levantar o perfil da pessoa. Tá? Tem 6 perguntas que eu faço, que eu uso na entrevista, para levantar mais ou menos ali um perfil dessa pessoa. Um perfil daquela pessoa como ser humano e como ela enxerga a vida, enfim, o que é importante para ela, tá bom? Então vamos lá, vou passar para vocês aqui ó, essas perguntas, tá? São 6 perguntas que eu faço para o candidato ou para a candidata. A primeira pergunta é a seguinte, ó. Eu coloco, pergunta 1. O que o motiva a trabalhar nessa atividade que oferecemos aqui? Tá? Então, qual é a pergunta direta, olhando no olho da pessoa? O que motiva você a vir trabalhar aqui com a gente, a fazer essa atividade que a gente está descrevendo que você vai fazer aqui na loja? Tá? Então, a pessoa vai dar uma resposta. De antemão, você já fala para a pessoa, para o candidato ali ou candidata, que não existe resposta certa ou resposta errada. Tá? É somente para você entender como essa pessoa pensa, né? Como é a visão dessa pessoa perante a sociedade, enfim, perante ao mundo, perante a vida dela, tá? Então vamos lá. O que o motiva a trabalhar nessa atividade que estamos oferecendo aqui? Né? O que motiva essa pessoa a trabalhar com isso que a gente está oferecendo, como atendente ali na loja, né? Como recepcionista, enfim. Tá? Aí ela vai dar uma resposta e você vai analisar. Aí você vai ter 2 tipos de resposta, tá? Você precisa analisar se essa resposta ela vai ter um padrão e um mote mais financeiro, tá? Se a resposta que ela dá tem um mote financeiro, independente de qual seja a resposta dela, gente, se tem um mote financeiro, então é um ponto negativo para ela, tá bom? Se a resposta que ela dá tem um mote de aprendizado, qualquer coisa que ela falar, qualquer coisa que ela responder, se o mote é aprendizado, aí você coloca um ponto positivo para ela. Tá bom? Aí, ó, a segunda pergunta. A segunda pergunta que a gente faz é a seguinte. O que você entende por meritocracia? Tá? Esse é um conceito muito discutido, muito se fala, tem muita polêmica, né? Mas então, você pergunta, o que você entende por meritocracia? Ou o que é meritocracia para você? A pessoa, seu candidato ou candidata, vai responder a questão. E aí você vai analisar se a resposta que ela deu, ela está ali num conceito de vitimismo. Aquela pessoa, ela deu uma resposta vitimista, tá? Seja o que for, qualquer coisa que ela fale, você vai olhar e vai analisar e vai entender. Essa aqui foi uma resposta vitimista. Ou foi uma resposta dentro de um conceito e de um mote ali de responsabilidade, tá? Então, ela deu uma resposta que diz que a pessoa não consegue alguma coisa por culpa de alguém, ou por culpa do mundo, enfim, qualquer coisa externa, ou a pessoa não consegue ou consegue alguma coisa por responsabilidade própria. Então, ela respondeu a pergunta,
Se o conceito foi de vitimismo, é um ponto negativo para ela. Se foi um conceito ali de responsabilidade, aí é um ponto positivo para essa pessoa, para esse candidato, tá certo? Terceira pergunta, gente. A terceira pergunta você vai colocar: você acredita que todas as pessoas têm a mesma oportunidade de vencer na vida? Tá? Então é a mesma coisa, uma pergunta bem legal para você analisar a resposta. Você acredita que todas as pessoas têm a mesma chance de vencer na vida? Tá? Ela vai responder de acordo com o que ela acha, de acordo com as referências que ela tem, de acordo com a visão de mundo que ela tem, tá bom? E repetindo, gente, não tem resposta certa ou errada. Você vai analisar a resposta, ela vai dar uma resposta, seja ela qual for, você vai analisar qual é o mote. Qual é o mote da resposta que ela deu? É de vitimismo? Se for de vitimismo, é um ponto negativo para ela. Se for de responsabilidade, é um ponto positivo para ela. Você vai analisar as duas respostas e vai dar um ponto positivo e um ponto negativo. Vitimista, negativo. Responsabilidade, tá? Responsabilidade, autorresponsabilidade, ponto positivo. Tá bom? Quarta questão. A quarta pergunta que você vai fazer para o candidato vai ser: quais são os aspectos mais gratificantes para você nesse tipo de trabalho que você vai fazer aqui? Então, por exemplo, o que é mais gratificante para esse candidato nessa atividade que ela vai desenvolver ali na sua loja? Né? Você vai fazer essa pergunta, ela vai responder e não tem pergunta certa, não tem resposta certa ou errada. Você vai analisar o contexto de tudo que ela vai falar ali, todas as palavras, frases, o que ela falou e aí você vai analisar. Se o conceito, se o mote ali dessa resposta dela, quais são os aspectos mais gratificantes, tá? Se o mote for financeiro, aí é negativo, tá? Se o mote dela, seja o que for que ela fale, se o mote for financeiro, aí é um ponto negativo para ela, tá? Se o mote for de aprendizado, de aprender alguma coisa, de evoluir, aí é um ponto positivo para essa pessoa no perfil dela, tá? Você está levantando ali um perfil de funcionário, de pessoa para trabalhar com você. Aí, quinta questão, tá, gente? A quinta questão. Qual é o seu sonho ou objetivo na vida? Então, a quinta questão, quinta e penúltima. Uma coisa importante, é legal você fazer essas perguntas nessa sequência, tá? Então, ó, qual é o seu sonho ou objetivo na vida? A pessoa vai responder. Aí ela vai responder e você vai analisar a resposta que ela deu, né? Se ela deu uma resposta que está ali, que você pegue o contexto todo, o que ela falou para você, enfim, ela vai dissertar, ela vai pode falar uma série de coisas. Se você sentiu ali naquela resposta a ausência de propósito ou de um significado, sabe aquela pessoa que não sabe muito o que quer da vida, não tem um propósito, não tem nada definido ainda, aí é um ponto negativo para ela nessa resposta. Se ela ausência do propósito ou significado, você vai somar ali um ponto negativo para ela nesse perfil, tá bom? Se na resposta que ela der para você nessa pergunta, você sentir um propósito pessoal, você sentir, poxa, essa pessoa aqui ela tem um propósito pessoal, de evolução pessoal, de alguma coisa, ou financeiro. Então assim, ó, propósito pessoal ou financeiro, você sentiu que existe ali um propósito pessoal ou financeiro também, aí você dá um ponto positivo para essa pessoa nesse levantamento do perfil, tá bom? Aí a última pergunta que você vai fazer, essa é uma pergunta bacana, tá? Para você entender ali se essa pessoa vai para a pegada mesmo ou não vai, tá? Então aqui, ó, a sexta pergunta que a gente faz aqui, que eu faço, eu criei isso daqui, tem o quê? Eu criei esse questionário aqui, gente, 2019, acho que foi 2019. 2019, gente. Então, eu criei isso aqui desde 2019 que a gente usa isso daqui, usa mesmo sem dó, tá? Então, a sexta e última pergunta que a gente vai fazer para o candidato, ou para a candidata aí, que vai trabalhar na sua loja. Você prefere um salário... É uma pergunta de prefere, tá? O que você prefere? Então, você vai colocar assim, ó. Você prefere um salário fixo, tá? Um salário fixo, garantido, todo mês ali. Um salário fixo de R$10.000 por mês, tá? Você prefere um salário fixo ali, garantido, sem BO, R$10.000 por mês, todo mês. Ou você prefere um salário fixo de R$2.000, mais a possibilidade
de chegar até 60 mil reais por mês. A pergunta certa é, você prefere um salário fixo de 10 mil reais por mês ou um salário fixo de 2 mil por mês com comissões por resultado, né, que podem chegar até 60 mil reais por mês? Então, olha o insight que essa pergunta vai trazer, né, para você analisar a resposta desse candidato, tá bom? Quer dizer que você vai pagar um salário para ele de 10 mil ou que você vai oferecer 2 mil e comissão de até 60 mil? Não, é só para a pessoa ouvir essa pergunta, refletir e responder. Essa resposta que ela vai dar no rebote vai dizer que tipo de pessoa que ela é, tá? Que tipo de visão de mundo, que tipo de ambição que ela tem, tá bom? E se ela tem confiança, se ela é segura em si mesmo e no trabalho que ela pode desenrolar, que ela pode fazer, tá? Isso vai dizer muito. Então, vou repetir. Você prefere um salário fixo de 10 mil reais por mês ou um salário fixo de 2 mil por mês com comissões por resultado, que podem chegar a 60 mil reais por mês? Então ela vai te dar uma resposta e se ela escolher a remuneração fixa, os 10 mil reais por mês, aí é um ponto negativo para esse perfil, tá? E se ela escolher a remuneração variável, que é o salário mais baixo, mais aquela possibilidade de comissão por resultado, que é pelo que ela vai fazer, é pelo que ela vai construir, então ela pode ganhar até 60 mil. Se ela escolhe essa remuneração variável, aí é um ponto positivo para ela e aí é sinal que você está na frente de uma pessoa que vai ficar com você aí por, sei lá, 1 ano, talvez 2, mas que provavelmente logo logo vai empreender, vai criar seu negócio, ou vai virar seu sócio, ou vai ser, como aqui com a gente, um licenciado, tá? Como a gente tem colaboradores que hoje são licenciados, são empresários, são fornecedores, tá bom? Então vai ser esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa ideal para estar no seu time, para fazer parte do seu time, para ajudar a construir sua história, tá bom? Porque ela vai te dar resultado, tá certo? Então, João, eu espero ter te ajudado um pouquinho. É difícil responder esse tipo de pergunta porque é bem complexo, tem muita coisa envolvida, tá bom? Mas coloca aí no comentário, né, o que vocês acharam, se vocês têm outras ideias, se vocês têm outras formas de entrevistar um candidato, de entender como que é a cabeça do candidato, se você tem algum outro insight legal aí na hora de montar um time, na hora de entrosar um time, tá? Quando a gente fala das lojas, os times também não são tão grandes, então a gente está falando de, dependendo da loja, 2 pessoas, 3 pessoas, então são poucas pessoas que você precisa contratar, tentar contratar bem, tá? Trazer gente que está afim, que vai dar resultado, né? E você precisa fazer a sua parte como dono do negócio, como empreendedor, como gestor, você precisa fazer a sua parte e engajar esse funcionário, tá? Você tem essa responsabilidade, você não pode jogar o funcionário dentro de uma loja e esperar um resultado sem você fazer nada. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa estar perto, tá? Você precisa estar solícito, tá? Você precisa estar próximo do seu funcionário. Você precisa indicar para ele o que você quer. Você precisa delegar. Você precisa mostrar o caminho, tá? Porque muitas vezes quando a gente está falando principalmente desses funcionários, desses colaboradores mais jovens, você não pode esperar que ele adivinhe o que você quer. Você precisa colocar as direções ali e ver como ele se porta, né? E você precisa dar oportunidades e ver como ele se porta, tá? Eu cansei de fazer isso. Você pega ali, porque a pessoa para trabalhar na loja ela vai ter um salário baixo, é um salário pequeno, né? Você vai pegar ali R$ 1.500 por mês que você vai pagar para a pessoa. Então, R$ 1.500 por mês é um salário baixo, tá? Como que você motiva essa pessoa, tá? Então, ela é jovem, ela tem um salário ali de R$ 1.500. Como você motiva? Então você cria algumas metas. Se a gente bater essa meta, você vai ter mais tanto por mês. Se você bater essa meta, você vai ter mais tanto por mês. Se a gente bater essa meta aqui, o seu salário vai dobrar ou vai triplicar, entendeu? Então esse tipo de ajuste, esse tipo de ferramenta ali, você coloca na operação, na gestão, no seu relacionamento com esses funcionários e busca, tá? E bateu as metas, conquistou, aí você vai e paga, dá essa premiação, tá? As pessoas, os colaboradores, eles vão trabalhar cada vez mais como se fossem donos da loja, tá? Isso é um fato, tá bom? Então, muito importante você ter consciência de que esse relacionamento é importante, tá? Muito importante você ter consciência de que esse relacionamento com o funcionário, ele precisa ser, ele não pode ter uma parede entre você e o funcionário, tá? Mas também você não pode ser amigão, brother do seu funcionário.
tá? Não pode ser uhul, sabe? Não pode, porque isso gera muitos problemas, tá? Isso gera muito problema ali de interpretação do que você fala. Às vezes você tem uma linguagem diferente, uma linguagem mais informal com o seu funcionário e isso acaba atrapalhando o relacionamento, tá? E acaba desvirtuando ali o foco dos dois lados, tanto o seu foco como gestor, quanto o foco do funcionário ali como colaborador e como pessoa que tem que fazer aquele trabalho mecânico acontecer, tá bom? Então é isso, Jorge. Jorge não, João, né? João Carneiro. Espero ter respondido, espero ter ajudado, espero ter respondido você que está assistindo o vídeo. Não sei se ficou longo, tá? Muito obrigado por assistir até aqui, tá certo? E até o próximo vídeo. Deixa aí no comentário o que você acha, se você tem algum outro insight, se alguém aí tem alguma outra coisa que seja interessante de fazer e a gente agrega, tá? A gente faz também e começa a fazer dar certo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.